Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estou gravando agora à tarde, que eu não consegui mandar para vocês de manhã, né? Então, faltava só o Barão de Montesquieu para nós então encerrarmos a questão dos pensadores que defendem que são da corrente do liberalismo político, né? Então, a gente viu lá o Rousseau, né, que é um contratualista, vimos o John Locke, né, e faltava então agora ver o Montesquieu, né, que também deu uma contribuição para essa questão, né, do poder. Então todo liberal, né, é contra o absolutismo, todo liberal é contra a tirania, todo liberal é contra uma ditadura, porque se você é liberal, você automaticamente tem que ser a favor da liberdade. É claro que depois essa teoria da liberdade, né, vai se dividir entre liberdade política e liberdade econômica, mas isso aí é uma outra questão. Então, o pensador com o qual nós vamos encerrar então, esses liberais vai ser então o Barão Montesquieu. Só lembrando que o Montesquieu não se insere naquela categoria de contratualistas. Contratualistas são lá o Hobbes, o John Locke e o Rousseau, né, que discutiram a questão do salto que a humanidade deu para a sociedade civil, saindo do estado de natureza e indo para um estado civil. Né? O Hobbes era defensor do absolutismo, o Rousseau e o Locke faziam parte do pensamento liberal e eram contratualistas. O Montesquieu não é um contratualista, porque ele não trata desse tema na obra dele. Então tá ali, né? Barão de Montesquieu ou seria Barão de Montesquieu? É claro que é um trocadilho com a teoria política do Montesquieu e já vocês entenderão o porquê. Né? Então vamos lá, para a gente entender certinho nossa aula. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, agora vai. Então, o nome original do Montesquieu é Charles de Secondat. Ele foi nomeado Barão de Montesquieu. A obra mais importante dele é essa aí, O Espírito das Leis. Então, como o próprio nome diz então aí, o Montesquieu fará nessa obra dele uma análise sobre as leis humanas, né, e as suas instituições. Ele vai dizer que existem as leis divinas e as leis naturais, né? As leis divinas vêm de Deus, então não há o que discutir, elas são perfeitas, e as leis naturais, elas são da natureza e não tem como a gente mudá-las, né? E aí existem as leis humanas. Então é sobre isso então que ele vai refletir, né? Estudar como os homens constroem as suas leis e vai dizer que cada país com a sua diferente clima, território, geografia, vai constituir então uma lei que seja útil para o seu território. Ele vai dizer que uma lei que funciona num país pequeno não pode ser que ela não funcione do mesmo modo num país grande. Num país gigante tem que adotar uma outra lei. Então é isso que ele está dizendo. Mas ele vai se debruçar então na importância, né, de como é que os homens constroem as leis humanas e como é que elas têm que funcionar. E aí quais foram então as contribuições que o Montesquieu deu para essa questão do poder, né? Como eu falei para vocês, o filósofo francês também faz parte do campo liberal das ideias políticas. O liberalismo então surgiu ali no século XVIII como uma reação ao absolutismo, pregavam o fim do poder absoluto, do poder infinito dos reis europeus, né? E aí as revoluções que ocorreram no século XVIII são revoluções liberais que usavam as ideias então do John Locke, do Rousseau, do Voltaire e do Montesquieu. Né? Então, portanto, o Montesquieu também era um crítico ferrenho do absolutismo. E aí ele refletiu sobre a questão do poder e da concentração desse poder nas mãos de um homem ou de uma instituição apenas, né? Ele falou o seguinte, ó, então para evitar que haja abuso do poder, ele propôs a divisão do poder político em 3 instâncias, e cada uma delas teria um campo de ação limitado, para que esse poder não fosse absoluto e não fosse limitado. Então é isso que ele está dizendo, dividindo então o poder, cada um tendo uma função específica, vai impedir então que esse poder nas mãos de um homem só se torne opressor. Que ele vai dizer que o homem que tem poder demais, né, ele tem tendência a transformar esse poder em tirania. Então ninguém pode ter poder demais. O executivo, né, não pode ter poder demais, o legislativo não pode ter poder demais, e o judiciário também não pode. Então aí que ele vai criar a questão dos 3 poderes. Por isso que eu fiz aquele trocadilho lá no início do slide, né? Barão de Montesquieu, né? Porque ele, então, os 3 poderes já existiam, mas o poder era concentrado nas mãos do rei. O que ele vai fazer ali, o Montesquieu, é dizer então que esses poderes têm que ser limitados. Tá ali então, ó, por que essa divisão dos poderes? Todo homem que tem o poder é tentado,
não é tentando, tá? É tentado a abusar dele. Então é preciso que pela disposição das coisas o poder freie o poder. É por isso então que ele vai criar essa divisão dos poderes, vai delimitar certinho quais são os campos de ação do executivo, onde ele pode ir, onde ele não pode, o legislativo, o que é que eles podem fazer e o que é que eles não podem, e o judiciário, o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer. Então, quais são esses poderes? Isso aí vocês já aprendem desde lá do 8º ano, né, com os professores do Fundamental. Então, funciona um sistema de freios e contrapesos, né? Freio, ou seja, você vai frear o outro, você vai impedir que o outro avance demais no poder. E contrapeso, então, é a ideia de balancear o poder. Então, o executivo, que é o presidente da República, que são os governadores e os prefeitos, né, tem o poder de vetar projetos de lei, né? Mas assim o Congresso tem a questão depois a questão de vetar o veto, né? O executivo derrubar o veto do presidente. O executivo então ele vai executar aquelas leis que o legislativo propõe, ok? É assim que funciona. O judiciário pode anular os atos dos demais poderes em caso de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Se o executivo ou o legislativo façam algo que seja ilegal, que não está na Constituição, que é a Carta Magna de qualquer país, né, então o judiciário tem o poder de dizer, não, você não pode fazer isso. Você não pode criar essa lei que ela fere algum direito, ela fere alguma norma que está na Constituição. E o legislativo, né, julga o presidente da República e os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. O legislativo também cria leis, né? Ele cria as leis, mas ele não pode julgar e ele não pode executar. Executar é função do executivo, né? E julgar é função dos juízes. Então é assim que funciona. Cada um tem um poder, né, limitado dentro de um campo certinho. Por isso que funciona numa, vamos falar ali, né, numa ação de freios e contrapesos. Um poder está limitando o outro, está impedindo que o outro avance, e um poder está balanceando o outro. Cada um tem um limite onde deve ir. Então, o que essa divisão aí pretende garantir? Ela pretende garantir que nenhum poder seja opressor. Quando o poder oprime, ele retira a felicidade e retira a liberdade. O maior prêmio que nós temos é a tal da liberdade. Então, pois todos os governos têm a obrigação de garantir a liberdade de seu povo sob o império das leis. Ok? Então é assim que funciona. Os países criam as leis e elas têm que ser seguidas por todos, inclusive pelo rei. No poder absolutista, nas tiranias, né, os líderes não seguem as leis. Eles mandam, mas não seguem as leis. No poder liberal, né, então todos se encaixam dentro das leis e é esse encaixe, todo mundo certinho dentro da lei ali, que parece retirar a liberdade, é que, na verdade, vai garantir a liberdade, tá? Ok? Então, com isso, a gente encerra o Montesquieu, encerramos o liberalismo, e na semana que vem é a nossa avaliação de filosofia. Então, sobre o Hobbes, sobre o Rousseau, sobre o Locke e agora sobre o Montesquieu, ok? Só lembrando, então, lá, que o Hobbes ainda pertence ao campo do absolutismo, o Rousseau, o Locke e o Montesquieu fazem parte do campo liberal das ideias de liberdade política. Beleza, galera? Valeu para vocês. Até a próxima. Abraços.